O que fazer para aumentar a nossa fé? Esse é o tema do Resposta Católica de hoje. Gostaria de dividir essa Resposta Católica em 2 blocos, porque para responder a isto, nós precisamos levar em consideração em que estágio do crescimento espiritual se encontra a pessoa. Ou seja, se trata da fé de um principiante ou se trata da fé de uma pessoa já mais adiantada no processo espiritual, na caminhada. Comecemos então com a fé dos principiantes. Bom, em primeiro lugar é necessário você se recordar que a fé é um dom de Deus. Então, é uma graça que vem de nosso Senhor. Esta graça, ela toca a minha inteligência e a minha vontade. Deus me fala. Ele me fala através da pregação, me fala através da vida dos santos, me fala através das experiências de vida. E então surge a fé em mim. Mas essa fé, ela é dom de Deus. É uma realidade onde eu me sinto atraído e então, por força da minha vontade, a vontade diz então ao intelecto, creia. É verdade, é Ele quem está falando. A fé, ela acontece por causa da autoridade de Deus que está falando. Então, se é assim, se a fé é um dom que Deus dá, para o principiante é importante pedir a fé. Ou seja, a vida de oração. Essa é a primeiríssima coisa que se deve fazer para aumentar a fé. Pedir. Como foi o exemplo do pai do menino epilético no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 29, onde ele diz assim, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Isso poderia ser uma oração, repetida várias vezes por dia, pela pessoa que está começando. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Um pedido. Então, essa é a primeira coisa que a pessoa que está iniciando na fé deve fazer. A segunda coisa, se você está iniciando, então lembre-se, a sua fé é frágil. Uma coisa é uma árvore frondosa, já formada. Outra coisa é o brotinho tenro, pequenino, que muitas vezes, para ser preservado, precisa ser levado numa estufa, num lugar protegido, não é isso? Então, se você está iniciando a fé, a segunda coisa que você deve fazer é evitar os perigos. Primeiro, o perigo são as sugestões diabólicas. Ou seja, o demônio está interessadíssimo em que você perca a fé. Então, essas sugestões diabólicas vêm pela sua imaginação ou vêm pela conversa de uma pessoa. Essas sugestões, elas vão vindo. Como é que nós podemos combater as sugestões diabólicas? Somente indiretamente, ou seja, fugindo. Você está no início da caminhada. Nem mesmo os avançados, os provectos devem enfrentar o demônio de frente. Mas, principalmente você. Se distraia. Fuja daquele pensamento. Se vem uma sugestão de falta de fé, não fique agora matutando e pensando, não, eu sou uma pessoa crítica, uma pessoa que é intelectual, então eu preciso pensar e pensar e pensar. Má estratégia. Você está no início. Ninguém coloca uma arvorezinha nova numa intempérie, no meio de uma tempestade. Ela não irá resistir. Fuja, combata indiretamente, se distraia, não pense, faça o sinal da cruz e vá em frente. Não dê atenção às sugestões diabólicas. Outra coisa que você deve fazer para defender a sua fé é evitar leituras perigosas. Leituras de questionamentos, de pessoas que escarnecem a igreja ou que falam mal contra os dogmas, porque nesse tipo de leitura a sua fé ela não vai se fortalecer. E terceira coisa que você deve fazer é evitar a soberba intelectual. Que é aquilo que eu disse, você bancar o cara crescido, não, eu já tenho fé, eu sou robusto, ninguém me ensina. Veja, você é um principiante. O principiante precisa aprender.
E ninguém consegue ensinar nada a um soberbo. O cara que já sabe não aprende de ninguém. Existe uma realidade básica para uma pessoa aprender. É ser humilde, estar disposto. Então, essa é a segunda realidade. Evitar os perigos através da fuga das sugestões diabólicas, evitando as más leituras e combatendo a soberba intelectual. O terceiro ponto, para que você então saiba realmente fazer crescer a sua fé, é aumentar a sua cultura religiosa, ou seja, estudar o catecismo, ler a vida dos santos, realmente crescer na cultura da igreja. Fazendo essas três coisas, você já está num bom caminho. Uma boa dica de leitura para aqueles que querem atos que aumentem a sua fé, que alimentem a sua fé, é ler no final dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola as regras, as várias regras que ele coloca para o sentire cum ecclesia, sentir com a igreja. Tudo isso é coisa muito boa. Por quê? Porque alimentando a fé, ela cresce. Quando ela então for uma árvore frondosa, você poderá passar para um próximo estágio.